meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. De imediato, vale a pena estipular o fato de que é possível vender absolutamente qualquer carro. A única questão é o preço e o grau de benefício que o vendedor obtém com o negocio. A preparação adequada do carro para a venda ajudará qualquer proprietário a obter o valor máximo possível pelo carro. E a preparação do carro antes da venda, o assunto principal da conversa de hoje. Banal não significa em vão. Qualquer preparação para a venda começa com a publicação de um anúncio e a formação do preço do carro. Não será supérfluo lembrar algumas dicas simples que ajudarão a tornar sua oferta de venda mais eficaz. E nas fotos, o carro deve estar limpo por dentro e por fora, forneça informações sobre o trabalho realizado no passado e a condição real do carro. A seguir, vamos falar sobre métodos mais específicos que realmente o ajudarão a vender seu carro. Não negligencie. O erro que muitos vendedores cometem é que eles não entendem completamente a psicologia da compra de um carro novo. Para você, seu carro é velho, no sentido de que familiar e, talvez, um pouco chato, mas para um comprador em potencial, seu carro sempre será novo. E não importa o ano de fabricação e a condição técnica do carro. O comprador vem para examinar um carro que é novo para ele. Você sabe quanto dinheiro custa substituir o retentor de óleo do virabrequim traseiro e como é bom para o novo proprietário que você o tenha substituído há um mês. E, de fato, o comprador pode não ter a menor ideia do que se trata ou qual é o valor real desse procedimento. Por outro lado, ele pode ser desencorajado a comprar por causa de odores desagradáveis na cabine ou pelo comportamento suspeito do vendedor. A primeira desvantagem é facilmente removida pela lavagem a seco, e a segunda pode ser explicada por problemas no trabalho ou peculiaridades de caráter. Às vezes, uma comunicação educada e descontraída e um cheiro agradável na cabine são métodos muito mais eficazes de preparação para a venda do que reparos caros para eliminar a névoa de óleo no compartimento do motor do carro. Lado técnico da questão. Lembre-se de que o contingente de pessoas que examinará o seu carro ao vendê-lo pode ser bastante amplo. Podem ser tanto iniciantes ou moças que não sabem absolutamente nada sobre o mundo dos carros quanto entusiastas experientes. São esses últimos que examinarão as condições técnicas do carro. Portanto, você deve estar pronto para verificar as seguintes unidades e conjuntos em motor de combustão interna. O comprador será repelido do carro por sons estranhos no motor, suor vindo do gerador ou dos rolos tensores, operação irregular da usina de forca, vazamentos de óleo, vibrações durante a aceleração, partida ruim do motor de combustão interna. Transmissão. No caso de uma transmissão automática, as mudanças de marcha devem ocorrer sem chutes e atrasos. Ao vender, você deve verificar o nível de óleo da transmissão automática. A troca do óleo geralmente ajuda a resolver os sintomas acima. Caso contrário, os sinais típicos de uma transmissão automática com defeito provavelmente afastará os compradores. Atualmente, os reparos na transmissão automática são muito caros. Carroceria. O selante da carroceria, que é muito diferente do que foi colocado na fábrica, os parafusos torcidos dos fechos do capô e da porta do porta-malas, a poeira da pintura nas borrachas de vedação, tudo isso e muitos outros sinais que denunciam o fato da carroceria. E muito difícil corrigir esses defeitos, portanto, a preparação para a pré-venda pode ser iniciada muito antes de se pensar em vender o carro. Se, por exemplo, o carro for esfregado no estacionamento e você for obrigado a recorrer à pintura elemento por elemento, tire algumas fotos antes do trabalho de reparo. Dessa forma, você provará que o motivo da pintura foi um defeito menor e não um acidente grave. O polimento aumentará significativamente a atratividade do carro. Trem de rodagem. Se a suspensão batendo e o rolamento do cubo zumbindo não repelirem o comprador, será um bom motivo para dar lances e baixar o preço. Somente sem fanatismo. Lembre-se de que a preparação do seu carro para a venda deve ser econômica. Se as juntas das hastes estabilizadoras estiverem quebradas, o que provoca choques abafados ao passar por lombadas, você deve visitar uma oficina mecânica. O custo dos detalhes e do trabalho será mais do que compensado pela sensação de que o carro está em condições de ser reparado por um possível comprador.
Mas se apenas às vezes, sob determinadas condições, a caixa de direção bater, a eliminação desse defeito não será lucrativa para você. Muitas vezes, a restauração ou o reparo da cremalheira custa muito dinheiro. O que eliminar e o que deixar? Defeitos que são mais do que desejáveis de serem eliminados, defeitos na pintura da máquina que podem ser removidos por meio de polimento. Isso inclui arranhões superficiais deixados na pintura, descoloracões ou desbotamento da pintura. Além do polimento profundo do carro com materiais abrasivos e para dar um brilho profundo à carroceria, o carro pode ser tratado com cera de polimento protetora. Você pode fazer esses procedimentos com suas próprias mãos, o que economizará muito dinheiro. Operação irregular do motor de combustão interna, chutes da transmissão automática, que podem ser eliminados com pouco sangue. Por exemplo, substituindo a válvula do acelerador, limpando a válvula do acelerador ou trocando o óleo da transmissão automática. A troca frequente do óleo do sistema hidráulico ajuda a tornar o volante mais leve e a operação de todo o sistema mais suave. Isso terá um efeito positivo na sensação do comprador em relação ao carro. Problemas com o sistema de freios. Ninguém vai querer comprar um carro em que o pedal do freio falhe ou não responda à pressão. Sujeira e odores desagradáveis na cabine. Se você não quiser pagar por uma lavagem a seco profissional, detergentes e polidores podem ser facilmente comprados em lojas de cosméticos automotivos. Como último recurso, compre um removedor de odores regular antes da inspeção. Tenha cuidado com os revestimentos de tecido no teto e com as placas das portas. A atitude negligente e o desrespeito à tecnologia podem fazer com que o material descasque e caia. Arranhões no acabamento interno. A compra de boas capas ajudará a esconder a aparência cansada dos assentos. Há uma grande variedade de trancas para o volante. Também é recomendável substituir a cobertura de couro da alavanca da caixa de câmbio e do freio de mão. O custo desse procedimento não é muito alto. O para-brisa, que está coberto com muitas lascas e rachaduras que interferem na visão do motorista. Novamente, tire uma foto antes da substituição, para que o comprador não suspeite de um impacto frontal grave. Abasteca o ar-condicionado. Um proprietário de carro experiente não acreditara que o sistema de ar-condicionado está em boas condições e simplesmente não está abastecido com freon. Vender como esta. Na maioria das vezes, não é rentável consertar os seguintes defeitos do carro em defeitos significativos na pintura que exigem que alguns elementos sejam repintados. Por exemplo, arranhões na camada de base da pintura. Existe o risco de que a pintura do carro seja de baixa qualidade, há como opção, uma falha na tonalidade. Não vale a pena gastar dinheiro para consertar pequenos arranhões, amassados na soleira ou rachaduras no para-choque. Troque uma lâmpada queimada no compartimento do passageiro se isso exigir muito tempo para montagem e desmontagem. Também não vale a pena substituir o para-brisa por causa de pequenas lascas ou rachaduras que não interferem na visão. Arranhões no plástico do acabamento interno. Falhas técnicas flutuantes no veículo que não se manifestam permanentemente e exigem reparos extensos e caros. E altamente desaconselhável lavar o motor e a parte inferior do capô. Esse método é usado por motoristas que querem esconder embacamento e vazamentos de óleo. Um entusiasta de carros experiente pode ser desencorajado a comprar seu carro. Se você fizer uma manutenção importante antes da venda, tire fotos das peças a serem substituídas e fotos do trabalho. Um comprador cauteloso não confiará nem mesmo nos registros do livro de serviço, pois eles podem ser falsificados hoje em dia. E assim concluímos nosso guia sobre como preparar um carro para a venda. Lembre-se de que uma apresentação cuidadosa e uma manutenção adequada podem fazer toda a diferença na hora de negociar. Invista tempo na limpeza, na documentação e em pequenos reparos, pois isso pode aumentar o valor do seu veículo e atrair mais compradores. Esperamos que essas dicas tenham sido úteis e que você consiga realizar uma venda rápida e satisfatória. Até a próxima!